À medida que o ministério de Jesus crescia, a oposição a esse ministério crescia proporcionalmente. A gente vai ver no capítulo 3 agora alguns exemplos de pessoas se opondo ao ministério de Jesus, mais especificamente a sua própria família direta, mas de maneira mais ferrenha, mais acirrada, os mestres da lei e os fariseus. E esse capítulo a gente vai tirar lições e a gente vai ver que a oposição, à medida que ela cresce, ela começa a juntar diferentes grupos como inimigos de Jesus. E quanto mais Jesus cresce em popularidade, proporcionalmente a oposição a ele também cresce. Agora, antes de entrarmos no capítulo 3, eu queria mais uma vez dizer para você parar o vídeo, orar ao Senhor pedindo que Ele fale ao seu coração e leia o capítulo 3 inteiro, para você se familiarizar com os termos, com as palavras, com a história, e à medida que nós formos ler, você já está mais inteirado do que a gente vai falar, e aí você não perde os detalhes à medida que eu for falando com você. O capítulo começa numa continuação ali da oposição a Jesus que nós vimos no capítulo 2. Nós vimos 4 momentos aí de oposição a Jesus. Nós vimos a cura do paralítico, depois nós vimos o chamado de Levi, nós vimos Jesus falando acerca do jejum, e por fim nós falamos de Jesus quando ele esteve com os discípulos. O texto começa no capítulo 3 dizendo assim: noutra ocasião Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Okay? Então Jesus está lá na sinagoga e tem um homem ali com um problema físico. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Então nós temos aqui já a informação de que esse dia era um sábado. E então havia um grupo, a informação ali do versículo 2, que havia um grupo de homens com o intento de acusar Jesus, ou melhor, de procurar informações que dariam para eles o direito de acusar Jesus. E eles estavam com os olhos bem atentos para ver se Jesus iria curar no sábado. Okay? Então você vê que esses homens já não perdem mais oportunidade de acusar Jesus, né? Esses homens enviados aí de Jerusalém. Aí no versículo 3 a gente vê um contraste entre a atitude desses homens com a atitude de Jesus. No versículo 2 nós vimos que esses homens não tinham qualquer compaixão, eles não estavam preocupados com o bem-estar das pessoas. A única preocupação deles era pegar Jesus em algum motivo para ele ser acusado. E o versículo 3 vai mostrar que Jesus tinha uma outra visão, Jesus demonstrava compaixão, Jesus estava interessado nas pessoas. Versículo 3 diz: Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Então você é capaz aí já de imaginar todo o alvoroço que essa frase de Jesus provocou na situação. Versículo 4 diz assim: depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? Lhes perguntou: o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Jesus chega para esses homens, assim como ele fez ali no capítulo 2, e ele lança uma pergunta para eles. E essa pergunta, ela tem a intenção de provocar nesses homens um questionamento acerca do que eles defendem em relação ao que Cristo propõe. Esses homens entendiam que no sábado não era permitido curar, mas Jesus chega para eles e fala assim: peraí, se há uma necessidade de uma pessoa, e essa pessoa pode ser abençoada com a cura, eu não vou fazer isso porque isso é um sábado? Então o que Jesus está fazendo com eles é o seguinte: Jesus está dizendo, peraí, se eu curar esse homem, eu estou fazendo o bem. Se vocês querem me impedir de curar esse homem, vocês estão fazendo o mal. E versículo 4 termina com: eles permaneceram em silêncio. Eles nada disseram. Versículo 5, a gente tem uma informação bastante importante aqui. O texto diz que Jesus estava irado, indignado. Indignado com o quê?
basicamente com o endurecimento do coração desses homens. Ao invés do desejo deles de demonstrar compaixão, esses homens estavam preocupados em seguir as suas próprias tradições. Jesus sabia quem eram os mestres da lei, Jesus já sabia quem eram os fariseus e quais eram os intentos dele. Lá em Mateus capítulo 23, a gente não vai olhar agora, mas Jesus condena severamente esses homens. E uma das coisas que ele diz que eles mesmos não entram no céu e atrapalham aquelas pessoas que querem ir ao céu com as suas leis e suas tradições. Então Jesus aqui está indignado com a indiferença desses homens para com as outras pessoas. E o texto diz que ele olhou para os que estavam à sua volta. Eu acho que é bastante provável que Jesus tenha olhado para cada um desses fariseus. Quem relatou o Evangelho de Marcos foi Pedro. A tradição diz isso, né? Nós vimos isso no primeiro estudo. E Pedro foi uma pessoa que percebeu de perto o olhar de Jesus Cristo. Quando Pedro negou a Jesus, o Evangelho de Lucas vai dizer que Jesus olhou diretamente para Pedro. Pedro sabia o que esse olhar de Jesus significava. E aqui ele relata para Marcos que Jesus olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido Jesus estava por causa do coração endurecido desses homens. Mas quando ele fez isso, depois de olhar para essas pessoas entristecido e indignado, Jesus não deixa de fazer o bem. O texto diz assim, ele disse ao homem, estenda a mão. E ele a estendeu e ela foi restaurada. É fabuloso a gente pegar e olhar o que está acontecendo aqui. Jesus curou esse homem com a sua fala. Só Deus pode fazer isso. Há momentos em que Jesus vai tocar na pessoa, há momentos que Jesus vai falar e tocar, há momentos que Jesus vai só falar, e há momentos que Jesus não vai fazer absolutamente nada visível e a pessoa vai ser curada. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. E aí o texto diz assim, então os fariseus começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. É interessante que esses homens eram totalmente indiferentes ao que estava acontecendo. Ao invés de glorificar a Deus, ao invés de se alegrarem com o que havia acontecido, o texto vai dizer que esses homens se juntaram com outro grupo, preste atenção aqui, que era tradicionalmente contrário ao grupo dos fariseus e dos mestres da lei, que eram os herodianos. E eles começaram a conspirar com essas pessoas para ver como elas poderiam matar a Jesus. Inimigos então tradicionais se juntaram para matar Jesus. Isso é no começo do ministério de Jesus, então você vê como é que essa oposição ela vai aumentando ao longo daquilo que Jesus faz. Versículo 7, Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galileia o seguia. Perceba que as pessoas cada vez mais querem estar perto de Jesus. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão, dos arredores de Tiro e Sidom foram atrás dele. Ou seja, pessoas de todos os lugares. Pessoas de todos os lugares, norte, sul, leste, oeste, todas as regiões tinham representantes indo atrás de Jesus. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco, para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, tu és o Filho de Deus. Lembra no primeiro estudo que eu falei que nós temos vários exemplos de manifestações de que Jesus era o Filho de Deus? Marcos fala, Deus fala
no batismo de Jesus. Aqui nós temos os espíritos imundos confessando que Jesus era o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Vai haver um momento em que Jesus não se opõe mais a essa divulgação de quem ele era. Mas até esse momento, a gente vai ver praticamente até o capítulo 8, há essa atitude de Jesus pedindo e falando para as pessoas que elas se mantivessem quietas a respeito de quem ele era. E ele tinha um propósito para isso. No versículo 13, nós vimos que Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Novamente, eu preciso fazer a ênfase aqui, eu já falei isso em 2 estudos. Diferente do que era o costume naquela época, das pessoas seguirem os mestres, Jesus escolhe quem irá segui-lo. Há uma inversão aqui. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridades para expulsar demônios. É interessante nós olharmos aqui que esses homens não eram homens simplesmente que seguiam Jesus. Jesus os capacitou, a gente vai ver mais para frente, provavelmente no capítulo 6, uma viagem desses homens para que eles exerçam um ministério sem Jesus, de expulsar demônios, de pregar, etc. A tarefa ela era tão grande que Jesus usou os seus auxiliares para que o reino de Deus fosse divulgado naquela região. Bastante interessante isso. E esses são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. É interessante que Simão o Zelote, Zelote aqui era um grupo de pessoas que se opunha ao domínio romano. Então Jesus tinha no seu grupo de discípulos, a gente não vai gastar muito tempo com isso, mas pessoas das mais variadas ocupações e mesmo intenções políticas. Nós vemos Simão Pedro, o seu irmão, como pescadores. Nós vemos Mateus ou Levi como um coletor de impostos. Nós vemos aqui Simão como zelote, ou seja, alguém que se opunha ao governo romano, de certa maneira, ao domínio romano. E Deus usou as mais variadas pessoas para os seus intentos. Isso acontece na igreja também. Deus usa os mais diferentes tipos de pessoas para que a sua obra avance. Aí a gente entra na seção que é talvez a mais importante desse capítulo, porque ela fala mais claramente acerca da oposição que Jesus sofreu. E nesse momento específico aqui do versículo 20 até o final, 35, nós vemos a família de Jesus envolvida e nós vemos novamente os líderes religiosos e os fariseus se opondo ferrenhamente a Jesus. E talvez essa seja uma das acusações mais severas que Jesus recebe desse grupo. O texto diz assim, versículo 20. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Tenta imaginar isso. É muito legal você ler os evangelhos, porque eles vão dar cores para figuras que normalmente são branco e preto para a gente, né? O texto diz que tinha tanta gente ali que nem comer eles conseguiam comer, nem uma refeição eles conseguiam ter. Quando seus familiares ouviram falar isso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. Esse verbo aqui, trazer à força, ele é o verbo traduzido no grego por prender, levar essa pessoa presa. Por quê? Porque eles achavam que Jesus estava fora de si. Jesus não está raciocinando direito. Nós precisamos então fazer alguma coisa. E se essa declaração já não fosse absurda, o texto vai continuar e vai dizer assim, os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém, lembra no capítulo 1, quando eu falei para você que Jesus, quando ele cura aquele leproso, ele envia esse homem para Jerusalém para que ele dê um testemunho da sua cura e lá os sacerdotes testifiquem de que ele foi realmente curado e ali ele apresentasse uma oferta.
esse grupo, então, em Jerusalém, ele envia uma comitiva para atrapalhar Jesus, para ficar no pé de Jesus, para ficar o tempo todo acusando Jesus. E o texto diz: e os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa os demônios. Beelzebu, a tradução mais direta para esse termo é Satanás. Satanás. Né? Essa expressão, muitas vezes ela traz a ideia do senhor das moscas, isso que significa o termo, mas se você for olhar claramente, ele está falando com Satanás. Então o que eles estão dizendo aqui é: Jesus está possuído por Satanás. E é pelo poder de Satanás que ele expulsa os demônios. Gente, essa acusação é séria. Essa acusação é muito séria. E Jesus vai responder com a seriedade que a acusação deles exige, merece. Versículo 23, ele vai dizer assim: então Jesus os chamou, eles falou por parábolas. Parábolas eram histórias ilustrativas, às vezes eram comparações, que eram usadas para ensinar um princípio específico, ok? Uma das traduções, inclusive, da ideia de parábolas são provérbios, tá? Então são pequenas frases que trazem uma história ou um relato capaz de ensinar um princípio. E é isso que Jesus fez com esses acusadores dele. Como pode Satanás expulsar Satanás? Jesus expõe a ridícula afirmação deles. Peraí, vocês estão dizendo que Satanás está expulsando a ele mesmo? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Jesus está dizendo para esses homens: peraí, o que vocês estão falando não faz qualquer sentido. Se Satanás estiver lutando contra ele mesmo, não há nada que a gente precise fazer, porque uma hora ele vai estar acabado. Ele vai destruir o seu próprio reino. Se uma casa estiver dividida entre si mesma, também não poderá subsistir. Se as pessoas dentro de um lar não tiverem um objetivo comum, esse lar vai ser arruinado. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou ao seu fim, acabou, não tem o que fazer mais. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarrem. Só então poderá roubar a casa dele. Jesus vai usar essa parábola aqui para ensinar o princípio. Eu lhes asseguro. Aí Jesus vai fazer uma declaração. Em verdade vos digo. E nós precisamos prestar atenção nessa declaração de Jesus. Que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus aqui vai fazer uma declaração que é uma declaração extremamente forte. E a gente precisa entender o que Jesus está falando aqui. Na realidade, existe aqui pelo menos duas correntes acerca do que Jesus está dizendo com relação a essa blasfêmia contra o Espírito Santo. O que seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Há duas correntes aqui, e a primeira delas vai dizer que é o pecado da incredulidade, de não se crer no Senhor Jesus Cristo. E a segunda corrente, ela vai dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás uma obra do Espírito Santo com a presença de Jesus naquela cena, ok? Então, para exemplificar essa segunda corrente vamos supor, Jesus está aqui na minha frente, e Jesus realiza um milagre na minha frente, e ao invés de eu atribuir isso ao poder de Deus, eu atribuo isso ao poder de Satanás, que foi justamente o que os fariseus, que os mestres da lei fizeram. Eles atribuíram a Satanás algo que Jesus havia feito. Então, assim como existem essas duas visões, também existem duas visões acerca de se esse pecado pode ocorrer hoje ou não. Então, se o pecado é incredulidade,
se blasfêmia contra o Espírito Santo é incredulidade, ele pode claramente ocorrer hoje. Mas se a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo uma obra que Jesus, em presencialmente, realizou, atribuir isso a Satanás, a possibilidade da blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não existe, ok? Nos dias de hoje, ela só é possível com a presença de Jesus Cristo na minha frente, ele realizando um milagre e eu atribuindo esse milagre a Satanás e não ao Espírito Santo de Deus. Isso seria blasfêmia, ok? Seria blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus falou isso, ele termina no versículo 30, porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo. Então esses homens estavam acusando Jesus de estar possuído por Satanás, fizeram uma acusação ridícula, que Satanás estaria expulsando o próprio Satanás, e Jesus expõe o pecado deles e diz que essa afirmação deles não tem perdão. Ok? E aí nos versículos 31 a 35 a gente tem um encerramento aí desse capítulo 3, e o texto vai dizer assim, esse versículo 31, na verdade, se você for olhar, ele é como que uma continuação aí do versículo 21. É como se Marcos tivesse feito um parênteses aí entre os versículos 22 e o versículo 30, ok? Então eu vou ler os versículos 20 e 21 e aí eu vou continuar no 31 para você ver. Então, versículo 20, entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar isso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, está fora de si. Versículo 31. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao redor e lhes disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Há aqui, rapidamente, duas correntes aí com relação aos irmãos de Jesus, ok? Uma das correntes mais famosas é que esses irmãos de Jesus, eles eram meio-irmãos de Jesus, na verdade, filhos de José de um outro casamento, ok? E isso tem relação, inclusive, com uma doutrina da Igreja Católica de que Maria, ela ficou perpetuamente virgem, ela continuou virgem depois do nascimento de Jesus Cristo, não teve qualquer envolvimento, aí, qualquer filho depois do nascimento de Jesus. Mas não existe qualquer evidência bíblica para isso. O que é mais provável é que esses irmãos de Jesus foram pessoas que nasceram, irmãos e irmãs, o texto bíblico também fala que havia irmãs, que nasceram depois do nascimento de Jesus, na relação entre Maria e José. Então eles eram meio-irmãos de Jesus, e no caso aqui, filhos de Maria e de José. E o texto de João, capítulo 7, vai dizer que esses irmãos e irmãs de Jesus não acreditavam nele. Não acreditavam nele, pelo menos a princípio. A gente vai ver mais tarde que isso mudou. E Jesus respondeu, versículo 33, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eu acho bastante interessante aqui que o que Jesus fala basicamente é o relacionamento de obediência a Deus torna a pessoa mais próxima de Cristo do que os laços sanguíneos. O que Jesus está dizendo, aqueles que fazem a vontade de Deus, quem faz a vontade de Deus, esse é o meu irmão, essa é a pessoa que tem vínculo comigo. Eu não acho uma crítica à sua família, mas ele está dizendo que a pessoa que ama Deus, ela faz a vontade de Deus. E a pessoa que faz a vontade de Deus, ela é da família de Deus. E Jesus está dizendo, quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A gente viu rapidamente aqui a oposição crescendo de uma maneira exponencial, de uma maneira que não vai deixar dúvidas
do que vai acontecer lá na frente com Jesus Cristo. Nós vimos ali que os fariseus se juntaram com os herodianos para tentar matar Jesus. Já falei no capítulo 2 ali que a acusação de blasfêmia é a acusação que vai levar Jesus para a cruz. Então a gente já vê esses elementos se juntando para que Jesus seja levado aí para a sua morte. Mas a gente vai ver, vai continuar estudando e você vai ver que Jesus continua se revelando às pessoas e aos discípulos. E essa última afirmação que Jesus faz, eu tenho para mim que essa afirmação ela tem um intuito muito claro de falar ao coração dos discípulos. Vocês querem me seguir, vocês têm que obedecer a Deus. Vocês querem ser chamados pelo meu nome, vocês têm que obedecer a Deus. Vocês têm que fazer o que é vontade de Deus. E foi o que Jesus fez ao longo do seu ministério. A gente vai continuar vendo isso nos capítulos seguintes. Ok? Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima oportunidade de nós estudarmos aí.